e algumas têm 40 alunos, né? Aí, pensando nessa pergunta, eu pensei, não, temos que discutir o controle, entre aspas, tá entre aspas, porque eu acho que a intenção era justamente pensar assim, acho que essa não é a melhor palavra, mas bora, o que a gente quer é mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Então, vamos discutir a coisa do controle e vamos aproveitar para discutir também um pouquinho sobre motivação, que eu acho que é uma outra forma, talvez, da gente pensar essa mesma pergunta. A discussão vai ser longa, eu acabei me empolgando com a parte do controle, depois eu vou ter mais uma empolgação com a parte da motivação, e o negócio acabou ficando um pouco longo, então hoje a gente vai fazer só a parte do controle, hoje a gente discute só isso, e a gente deixa para a semana que vem para discutir a parte da motivação. Tá? Então, bora lá. Eu pensei, na verdade, em organizar a nossa discussão em torno de 3 perguntas. Né? Essa grande perguntona, como controlar uma turma de ensino básico? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode se perguntar é, controlar é o que queremos? Será que isso é de fato a pergunta? Será que envolve de fato controle? Eu acho que quem formulou a pergunta já não estava querendo muito isso por conta das aspas, né? Que a pergunta já veio com aspas ali no controlar, né? Então vamos discutir se é isso mesmo que a gente quer, se é essa mesma a pergunta, né? Eu vou sugerir na sequência que a gente reformule a questão, que a gente se pergunte como motivar uma turma de ensino básico. E por último, a ideia é a gente focar um pouquinho, trazer essa pergunta para um contexto um pouquinho menor, né? Bifurcar, fazer um afunilamento dela e a gente se perguntar. Então, como motivar turmas com 40 alunos, né? Porque uma coisa é motivar uma pessoa, outra coisa é motivar uma turma com 40 indivíduos diferentes, com 40 desejos, com 40 necessidades diferentes, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho essa questão da motivação e da heterogeneidade. Vamos começar hoje, então, pensando na primeira pergunta. Controlar é o que queremos? Antes da gente começar a discussão, eu queria mostrar um clipe para vocês, que vocês com certeza conhecem, mas só para a gente começar a pensar sobre isso. Tá? Pronto, vocês já vão entender por que eu trouxe aí o Pink Floyd para a gente ouvir. Mas acho que a música já falava isso, né? Vocês pegaram essa ideia do controle, né? As crianças... Acho que o que a gente precisa não é controle. Né? Vamos discutir essa questão. Bom, eu entendo que essa pergunta, né, veio de uma... na verdade, não é uma preocupação de agora. Né? Essa pergunta já é um tanto quanto antiga. Né? Controlar grandes turmas para poder educar é um problema da educação já há bastante tempo. Né? A necessidade de controlar salas numerosas vem de longa data. Né? E eu vou trazer vários trechos aqui hoje de uma referência que discute bem essa questão do controle, que é o Foucault, Michel Foucault. Tem um livro dele, Vigiar e Punir. Eu estou trazendo para vocês só uma seção desse livro, só uma parte dele. Muitos trechinhos aqui, então, são do Foucault. Né? Como esse, por exemplo. Foucault fala para a gente que essa preocupação com controlar salas numerosas, controlar grande número de alunos para poder educar, ela é uma preocupação antiga, né? Ele fala, o desenvolvimento das escolas paroquiais, que é uma coisa que acontece ali, né, no século XVI, século XVII, ou seja, a gente está falando de 1500 e pouco, 1600 e pouco, né? O aumento do seu número de alunos, a inexistência de métodos que permitissem regulamentar simultaneamente a atividade de toda uma turma, a desordem e a confusão que daí provinham, tornavam necessária a organização dos controles. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a ter escola com turma grande, que a gente começa a reunir grande quantidade de alunos, vem também junto essa necessidade do controle. A gente precisa desenvolver métodos, precisa desenvolver mecanismos para conseguir controlar o comportamento das crianças, né, dos estudantes. E a gente vai ver que esses métodos de controle, eles estão muito relacionados com a ideia da disciplina. E que disciplina, por sua vez, é uma palavra que se relaciona diretamente com a educação. Né? Parece que essas coisas todas, né, controlar, disciplinar e educar, são palavras que se relacionam muito, né? Às vezes são entendidas quase até como sinônimo. Né? Por exemplo, Foucault vai dizer pra gente que disciplinar é importante para controlar, ou seja, como é que você consegue o controle de uma turma, como é que você consegue o controle das pessoas. É fazendo esse processo de disciplinação, né? Disciplinando. Mas a função da disciplina não é só isso. A função da disciplina não é só controlar, não é só desenvolver formas de controle. É também desenvolver formas de educar, a gente vai ver, né?
Por exemplo, o Foucault fala, né, que a disciplina fabrica indivíduos, né, ou que a disciplina envolve uma arquitetura mesmo, né, no sentido de um edifício, que seria um operador para a transformação de indivíduos, ou seja, a escola é esse lugar em que, por meio da disciplina, você transforma indivíduos, né? E o que é isso? O que é esse processo de transformação? É agir sobre aquele estudante que está ali abrigado na escola, é dar domínio sobre o seu comportamento, né? É ter controle sobre o comportamento dele. É reconduzir o estudante, né? Reconduzir até eles os efeitos do poder, mostrar para eles quem manda, quem obedece, né? É oferecê-los a um conhecimento, é modificá-los, né? Então, as instituições fazem muito essas ações de transformar, de modificar, de fabricar indivíduos, né? As instituições disciplinadoras. No começo da Revolução Francesa, né, Foucault ainda fala para a gente, a finalidade prescrita por La Salle, já ouviram falar de La Salle, na aula de didática, um pedagogo vinculado à Igreja Católica, né, finalzinho ali do século XVI, finalzinho do 1600, passagem para o 1700, né, vai falar que o ensino primário será, entre outras coisas, né, a finalidade do ensino primário será, entre outras coisas, fortificar, desenvolver o corpo, dispor a criança para qualquer trabalho mecânico, ou seja, todas as ações disciplinadoras, né? Do corpo, da disposição do sujeito do trabalho, né? Dar uma capacidade de visão rápida e global, uma mão firme, hábitos rápidos, é o que a gente costuma dizer, né? Alguém que é disciplinado tem todas essas coisas, né? Então, olha que interessante, é como se a função da escola de educar se confundisse com a função de disciplinar. As disciplinas funcionam cada vez mais como técnicas que fabricam indivíduos úteis, ou seja, a disciplina é a técnica para fabricar indivíduos, a disciplina é a técnica para educar, né? Então, para além da disciplina ser a técnica para controlar, a disciplina também é a técnica para educar. Por isso que essa questão do controle da disciplina não são preocupações novas, né? Não são preocupações só da escola de hoje, não são preocupações só do professor que fez a pergunta lá para a gente, né? São preocupações da pedagogia há muito tempo, e essas questões realmente se confundem, né? Educar, disciplinar, controlar, tudo está muito imbricado, né? Então, disciplinar é importante porque pode ser entendido como sinônimo de educar. Então, o professor que não estaria disciplinando, ou seja, o professor que não estaria controlando uma turma também falharia em educar, falharia em cumprir a sua função educativa. Mais ou menos essa é a ideia da relação aí, né? Não tem como a gente pensar sobre uma coisa sem pensar sobre as outras também. Então, de fato, tem relação. A pergunta, né, vocês como controlar uma turma, pensando que algumas turmas têm 40 alunos, é uma pergunta que faz sentido, porque essa pergunta a pedagogia se faz há muito tempo. E essa pergunta a pedagogia já tentou responder há muito tempo. Já vem respondendo, na verdade, há muito tempo. Então, se disciplinar é controlar e também educar, ao invés de a gente ficar falando aqui sobre controle, a gente vai começar a falar sobre disciplina. Aqui está falando o tempo todo sobre disciplinar e não sobre controlar. Então parece que o que a pergunta aqui é, né, como controlar uma turma, na verdade é como disciplinar uma turma, né? Então acho que a gente pode pensar, se isso é o que a gente quer, como que a gente vai fazer então, né? Afinal de contas, como que a disciplina é conseguida? E o Foucault, lá no Vigiar e Punir, vai descrever para a gente, ele vai pensar, na verdade, sobre alguns métodos, sobre a forma como algumas instituições sociais têm trabalhado com essa questão da disciplina. E numa parte do livro, ele fala especificamente sobre a escola, né, como função, essa função disciplinadora que é assumida pela escola também. E ele vai dizer para a gente como é que a escola consegue incutir disciplina nos estudantes, né? Então talvez aí a gente tenha uma resposta para a pergunta, né? Como controlar, como disciplinar. Foucault vai descrever para a gente como que a escola disciplina, como que a escola controla. Então bora lá, vamos olhar o que ele fala para a gente, né? Se disciplinar é educar, como que a disciplina é conseguida? Para Foucault, abre aspas, o sucesso do poder disciplinar, ou seja, a disciplina vai funcionar se, ou o sucesso se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos simples. Então, quem quer disciplinar precisa usar alguns instrumentos. Esses instrumentos são o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e a sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame. Então, são três técnicas, três procedimentos que se usa para disciplinar. O olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o exame. A gente vai discutir
cada uma dessas coisas na sequência, tá? E só antes da gente seguir, quando Foucault discute essas três coisas, ele está discutindo com a intenção de problematizar, de apontar os problemas por trás, de desvendar os mecanismos de funcionamento da realidade, tá? Aqui a gente pode entender, entre aspas, como uma receita do que fazer se a minha intenção é controlar, se a minha intenção é disciplinar. A gente vai chegar na conclusão, né, já vou adiantar um pouco o spoiler, eu acho que vocês vão chegar na conclusão, que o que a gente quer não é bem disciplinar, não é bem fazer esse negócio que o Foucault está criticando, tá bom? Mas vamos olhar para o que o Foucault fala, porque ele está desvendando os mecanismos. Ele está, entre aspas, dando a receita para a gente, como é que a gente disciplina. Então, para ele, a disciplina é conseguida com essas três coisinhas, né? Como eu dizia, a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. Bora falar sobre cada uma delas. Primeiro, se disciplinar é educar, vamos falar sobre a vigilância hierárquica. Em que consiste, né, a vigilância hierárquica? Ao longo da história, abre aspas, houve pequenas técnicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, dos olhares que devem ver sem ser vistos. Ou seja, o que o Foucault está dizendo para a gente? Ao longo da história, a humanidade desenvolveu algumas técnicas de vigilância hierárquica, algumas formas de fazer essa vigilância. E todas essas formas de vigilância, elas envolvem duas coisas, para serem de fato disciplinadoras. Elas envolvem vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, a gente já vai entender o que é isso, e olhares que devem ver sem ser vistos, né? A gente vai discutir então, esses dois pontos, o ver sem ser visto, e as vigilâncias múltiplas. Já vamos entender o que é isso. Começando pelas vigilâncias múltiplas e entrecruzadas. O que o Foucault está falando para a gente? Eu só disciplino se eu tiver vigilância. E para eu ter vigilância, eu não posso ter simplesmente alguém que vigia e alguém que é vigiado. Essa pessoa que vigia também vai ser vigiada por outra pessoa. E aquela que vigia o vigiador, que vigia os vigiados, também vai ser vigiada por uma outra estrutura e por uma outra. Ou seja, há toda uma rede intrincada, há um entrecruzamento, né, de vigilâncias. São múltiplas essas vigilâncias também. O que o Foucault fala pra gente? Como é que ele explica? Né? Para ajudar o mestre, Batancur, que é também um pedagogo, que nem o Lassalle que a gente estava discutindo, né? Batancur vai dar uma receita, lá no século XVI, XVII. Né? O que ele faz? Ele escolhe entre os melhores alunos toda uma série de oficiais, intendentes, observadores, monitores, repetidores, recitadores de orações, oficiais de escrita, recebedores de tinta, capelões e visitadores. Ou seja, existem papéis dentro da escola. O professor estabelece papéis para os alunos. Alguns alunos vão desempenhar uma função, outros alunos vão desempenhar outras. Né? Os papéis assim definidos são de duas ordens. Uns correspondem a tarefas materiais, ao trabalho braçal do dia a dia. Né? Por exemplo, distribuir a tinta e papel, dar as sobras aos pobres, ler textos espirituais nos dias de festa, etc. Trabalho braçal ali da escola. Né? E outros papéis são da ordem da fiscalização. Ou seja, alguns dos papéis que os alunos desempenham dentro da escola são também papéis fiscalizadores, não são só papéis de resolver as coisas do dia a dia que precisam ser resolvidas. E alguns alunos assumem esses papéis, não são todos, né? Como o pedagogo indica aqui, são os melhores alunos. Né? E isso daqui é uma estrutura bem antiga, pensada lá na escola católica, mas hoje em dia é mais ou menos a mesma lógica também, né? Tem representante de classe, o representante de classe é geralmente o melhor aluno, é aquele que vai dedurar os outros, é aquele que vai ter essa função da fiscalização, né? Da turma. Então a vigilância, olha que interessante, né? Se para eu disciplinar é necessário eu vigilar, fazer a vigilância, né? A vigilância começa com o estabelecimento de fiscalizadores, ou seja, com a divisão de tarefas, o estabelecimento de papéis. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é separar, é definir quem que vai fiscalizar e quem que vai ser fiscalizado. Né? Mas não só isso. E aqui pergunta. Vamos aqui, depois a gente assiste de novo. Né? Mas isso não basta, né? Foucault vem de volta. Se é verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, ou seja, eu tenho que individualizar, eu tenho que dizer quem vai fazer a vigilância e quem vai ser vigiado, né? Quem vai vigiar e quem vai ser vigiado. Se isso é verdade, o seu funcionamento, ou seja, o funcionamento dessas relações entre vigiado e ser vigiado, é uma rede de relações, como a gente falava antes. E essa rede sustenta o conjunto
e perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros. Ou seja, é a ideia de fiscais perpetuamente fiscalizados. Ou seja, por que o fiscal, por que a figura do fiscalizador funciona tanto? Né? Porque ele sabe que ele tem que fazer bem o serviço dele. Porque se ele não fizer bem o serviço dele, ele também é fiscalizado, ele também é vigiado por outro. Né? Ou seja, você tem uma relação tão intrincada de poderes, de forças aí, que meio que não tem como esse sistema se romper de alguma forma. Né? Ele é reforçado por vários lados aí. Né? Então aí você já começa o estabelecimento da disciplina. Trouxe de novo o clipe pra gente pensar, ó. O fiscalizador que é fiscalizado. Aí fica bem evidente essa relação, né? Das vigilâncias entrecruzadas, né? Do sistema que funciona tão bem, de forma tão coesa, de forma tão perfeita, porque não é só um fiscalizador, são vários que se fiscalizam mutuamente. Então, como a gente estava falando antes, se eu quero disciplinar, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma vigilância hierárquica. E essa vigilância hierárquica se estabelece como? Com vigilâncias entrecruzadas. O fiscal que é fiscalizado, o vigia que é vigiado. Né? Mas não é só isso. A fiscalização só funciona por conta desse mecanismo que o Foucault fala pra gente, que é o ver sem ser visto. Né? E ele usa, né, ele explica muito essa questão recorrendo ao panóptico. Vocês já devem ter ouvido falar de Foucault, provavelmente Foucault veio junto com o panóptico, quando a gente ouve falar. Né? O que é a ideia do panóptico? Eu não vou explicar, vou colocar um vídeo, que a mocinha no vídeo está explicando e está ilustrando o que é o panóptico, mas ele é basicamente uma construção, tipo de construção ideal. Assim, né? A mocinha vai explicar no vídeo, bora ouvir ela. Entenderam a ideia do ver sem ser visto? O que era a ideia desse edifício? Uma penitenciária em que eu pudesse vigiar os presos, mas os presos não iam saber que eu estava vigiando eles. E pela posição do vigia ali no centro, ele olharia todo mundo, ou seja, ele teria uma visão completa do entorno, só que os presos lá fora não conseguiriam ver de volta, porque o vigia ia ver por meio de uma persiana, e a persiana bloqueia a visão de fora para dentro, mas você só vê de dentro para fora. Então é bem essa ideia do vigiar, eles iam se saber vigiados o tempo todo, mas não iam saber exatamente quando que o vigia ia estar olhando para eles. Né? Então essa ideia do ver sem ser visto. E a gente está falando do panóptico aqui, né, desse modelo, dessa arquitetura do presídio, mas várias instituições sociais funcionam também nesse modelo do panóptico. Não necessariamente na mesma conformação física do prédio, do panóptico, mas com essa ideia do vigiar sem ser visto, do ver sem ser visto. Né? Não é apenas o presídio que funciona como panóptico, mas a escola também é uma instituição panóptica. Né? Porque o tempo todo a gente está nessa ideia do eu posso estar sendo visto, eu posso estar sendo vigiado pelo professor, né? Ou eu posso estar sendo vigiado por alguém que eu nem sei bem quem é. Né? Às vezes aquela figura do fiscal, do colega, de alguém que está próximo, que pode dedurar a qualquer momento. Né? Ou seja, essa ideia de um poder que está sempre presente, mas eu não sei exatamente quando. Né? Então é um poder muito poderoso, mas que ao mesmo tempo não se mostra, né? Que trabalha ali no escuro. Né? A câmera também funciona assim, né? Exatamente, já vamos o exemplo da câmera aqui. Essa ideia do ver sem ser visto, né? Lá no Foucault. O Bentham, o criador do panóptico, né? Se maravilha de que as instituições panópticas pudessem ser tão leves. Olha que maravilha, né? Por que esse modelo do panóptico é fantástico? Porque ele é muito econômico, né? Ó, é o fim das grades, é o fim das correntes, é o fim das fechaduras pesadas. Por quê? Quem está submetido a um campo de visibilidade e sabe disso, ou seja, se eu sei que eu estou sendo constantemente vigiado, embora eu não esteja vendo vigia, né? Quem está nesse campo de controle, nesse campo de visibilidade e sabe disso, retoma por sua conta as limitações do poder, fala funcionar espontaneamente sobre si mesmo. Se eu sei que eu estou constantemente vigiada, eu me comporto bem, por mais que o vigia nem esteja presente. Às vezes ele nem está me olhando, mas eu sei que pela possibilidade dele estar me vendo sem eu ver ele, eu já vou me comportar. Né?
Em consequência disso, o poder externo, por seu lado, pode se aliviar de seus fardos físicos, tende ao incorpóreo, e quanto mais se aproxima desse limite, mais esses efeitos são constantes. Ou seja, a escola não precisa exercer poder sobre o aluno usando o castigo físico, usando outras formas de punição mais custosas. É simplesmente a ameaça, é simplesmente o medo de estar sendo vigiado sem ver o meu vigia, que me faz comportar bem, né? Que faz eu obedecer, eu ter disciplina. Uma equipe me colocou a questão de eu fazer outra palestra um tempo atrás da coisa do Piaget do indivíduo heterônomo. Do indivíduo? Que é no momento que tu não estiver sendo vigiado, com a consciência de que não está sendo vigiado, heteronomia. Ah, da heteronomia, é mais ou menos a ideia, se bem que Foucault nem vai pensar sobre isso aqui, né? O indivíduo heterônomo, na verdade, ele age do modo como tem que agir, mas é por conta de uma consciência interna, não é pelo medo da punição, né? Na verdade, perdão, o indivíduo autônomo, é verdade. O indivíduo heterônomo é esse, que eu faço pelo medo de ser punido. E se eu tenho certeza que eu não vou ser punido, ou se eu tenho certeza que eu não estou sendo visto sem ver, né? Aí eu não me comporto de forma adequada. Tem a ver com isso, embora Foucault, lógico, não vai discutir as questões por esse lado. Então é isso, né? Essa ideia a gente tem uma instituição, nesse modelo do panóptico, né? A gente tem uma instituição muito eficiente no sentido de disciplinar e muito econômica, porque você não precisa usar grandes penas, grandes punições, né? O sistema vai funcionando de forma muito leve, muito flexível, né? Então, resumindo, a ideia do Sonia, né? Você está sendo filmada, é bem isso? Resumindo, respondendo a nossa pergunta, né? Como controlar uma turma, a gente falava. Acho que a ideia é como disciplinar uma turma. Como é disciplinar? O primeiro passo é a gente fazer a vigilância hierárquica. Então, o que é esse negócio da vigilância hierárquica? Como que eu garanto vigilância hierárquica? A gente viu, né? Pelas vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, ou seja, quem vigia também é vigiado, né? Na escola, a gente viu muito isso, por exemplo, né? Quem assume as funções de controle é o representante da classe, é o professor, é o gestor escolar. Só que, ao mesmo tempo, todas essas figuras também são vigiadas, né? Esses vigias são vigiados pelos pais, pela gestão superior, pelo Estado, ou seja, todo mundo faz muito bem o seu papel, todo mundo desempenha muito bem o seu papel de vigia, porque todo mundo também está sendo vigiado. E não só isso, né? Não precisa só dessas vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, mas a gente também precisa empregar o ver sem ser visto, né? Ou seja, se você se sabe constantemente vigiado, você tende a agir de forma disciplinada, né? Por mais que às vezes o vigia nem esteja presente, é só o medo, né? É só esse poder imaginado do vigia. Mas a gente falava lá antes, né, que para a gente disciplinar, para a gente educar, para a gente controlar, não basta só a vigilância hierárquica, também tem que ter esse mecanismo da sanção normalizadora. Vamos ver que negócio é esse. O que é a sanção normalizadora? Foucault diz, não existe disciplina, não existe controle, não vai existir isso que a gente quer, se não houver punição e sanção, se não houver algum sistema de punição, tá? Foucault diz, na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo penal. É utilizado a título de punição toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. É aquilo que a gente vê no crítico, né? Os professores que humilham os estudantes para garantir a disciplina, não precisa nem do castigo físico, muitas vezes. Né? As privações ligeiras do você vai ficar sem férias, vai ficar sem recreio, vai ficar sem nota, né? São essas pequenas punições do dia a dia, essas pequenas sanções do dia a dia, né? Mas a punição é só uma parte do sistema, não tem sistema disciplinador sem punição, mas a punição é só uma das faces da coisa. Também é necessária a gratificação, Foucault fala. Ele até está trazendo aqui, na verdade, uma citação do Dénia, que é um outro pedagogo desses, né, vinculados à Igreja Católica ali, né, final 1600, 1700, né, que vai dizer o seguinte, que o professor deve evitar, tanto quanto possível, usar castigos. Ao contrário, deve procurar tornar todas as recompensas mais frequentes que as penas.
sendo os preguiçosos mais incitados pelo desejo de ser recompensados como os diligentes que pelo receio dos castigos. Ou seja, não basta só você ter um sistema de punição, você também tem que ter um sistema de recompensas. Porque aqueles que não se comportam de forma disciplinada podem vir a se comportar pelo desejo de serem recompensados. A punição é só uma das partes da coisa, né? Para além disso, sistemas que envolvem punição e recompensa também geram uma outra coisa, que são as hierarquias entre sujeitos. Como é que é isso? Foucault explica. Graças ao cálculo permanente das notas, a mais ou a menos, os aparelhos disciplinares hierarquizam. Não tem isso? O bom aluno é aquele com nota mais alta, aquele com nota mais baixa é um mau aluno, né? Ou seja, você cria uma hierarquia, uma diferenciação entre os alunos, entre os bons e os maus, né? Numa relação mútua, os bons e os maus indivíduos. Opera-se uma diferenciação que não é a dos atos, mas a dos próprios indivíduos. Ou seja, você começa a estabelecer diferenças entre as pessoas, entre aquelas que são boas e aquelas que são más. E a gente vai ver que isso tem implicação direta lá na questão de disciplina, né? Porque as hierarquias, por sua vez, realimentam de forma automática e eficiente o sistema de punições e recompensas. Foucault explica. A disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares, punindo, rebaixando e degradando. Ou seja, ao mesmo tempo em que a punição e a recompensa geram hierarquias, essas hierarquias se tornam punição ou recompensa. Quem sobe na hierarquia, quem é considerado um bom aluno, ganhou uma recompensa. Quem baixa na hierarquia, quem é considerado um mau aluno, ganhou uma punição. E percebe? Recompensa e punição geram o que de novo? Realimenta a hierarquia. Ou seja, você tem de novo um sistema que funciona de forma muito leve, de forma muito eficiente, sem ninguém precisar fazer grandes elaborações. Né? Você tem uma cadeia. Uma vez que você instala uma coisa, a outra alimenta aquela e elas vão se realimentando como um sistema que vai funcionar indefinidamente. A bateria nunca acaba. Né? Ele vai rodar sempre sem precisar de grande esforço para acontecer. Né? Natural. Exatamente. De forma quase natural. E esse sistema retroalimentado, né, ou seja, essa ideia da punição e da recompensa que gera hierarquia, que gera punição e recompensa, que gera hierarquia de novo, ou seja, esse sistema atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares. Ele também compara, diferencia, hierarquiza, exclui. Então você faz tudo isso, né, quando você trabalha com punição e recompensa, faz essas hierarquias, você garante controle. Né? Porque aqueles que caíram na hierarquia vão querer se disciplinar, vão querer fazer o que o controle manda para chegar ao topo da hierarquia, né? A garantir as recompensas deles, que vêm associadas nesse sistema. Né? Ele é um sistema também que compara os indivíduos entre si, que diferencia os bons dos maus, que hierarquiza, né? Os bons dos maus. Consequentemente, é um sistema que exclui aqueles que são considerados maus. Né? Aí acho que a gente já está fazendo até juízo de valor, né? A gente já está tentando, já está começando a entender se o que a gente quer é disciplinar mesmo, se o que a gente quer é controlar mesmo. Né? Em uma palavra, ele é um sistema que normaliza. O que o Foucault está falando aqui com normalizar? É colocar na norma. A norma lá, pensando em termos bem estatísticos, né? A distribuição normal. É aquela que pega a média do comportamento da população. O sujeito na norma é o sujeito que se comporta como a média da população se comporta. Né? O sujeito fora da norma é aquele que se comporta de forma, né, superior à média ou inferior à média. Né? Mas o que esse sistema de hierarquias diz? Que o bom é você se comportar de acordo com a média. Ou seja, há um padrão a ser obedecido por todos. Né? Todas as pessoas deveriam se encaixar naquele padrão da norma. Né? Então ele também é um sistema que nesse processo de comparar, de diferenciar, de excluir, ele normaliza as pessoas. Né? Lembra aquela ideia do clipe ali, das crianças todas com máscara, né? Com máscarazinhas iguais, né? Que tiram a individualidade delas, que bota todo mundo na norma, né? Que só tem o olhinho, o furinho do nariz, nem a boquinha tem, né? Dá essa ideia, né? De homogeneizar as pessoas, né? De fazer todo mundo se comportar de acordo com a norma. Estão me acompanhando até aqui?
Filosofia pura, né? E o lance do uniforme também tem muito isso, né, Prof? Sim, do homogeneizar, todo mundo se comportar igual, exatamente. E olha que interessante, esse sistema todo, né, para além dele garantir controle, para além dele garantir disciplina, agora mais um juízo de valor, né? Ele não é um sistema justo, propriamente. Porque embora ele hierarquize, embora ele separe aqui os bons e os maus, ele funciona de forma diferente a forma como a justiça faz isso, a justiça mesmo, né, baseada lá na lei, etc. Olha o que o Foucault vai falar para a gente. Ele opõe-se, né, esse sistema normalizador, opõe-se então termo por termo a uma penalidade judiciária, que tem a função essencial de tomar por referência um corpo de leis. O que a justiça faz? A justiça julga quem agiu certo, quem agiu errado, quem vai ser preso, quem não vai, tomando por referência o quê? Um corpo de leis. É a lei, é o que está escrito. E aqui nesse sistema da sanção normalizadora, o que é a referência? Não é a lei, não é algo objetivo, é a norma. São os outros indivíduos. Né? Então aqui a penalidade disciplinadora, né, torna por referência outros sujeitos. Né? E exatamente quem? Aqueles que correspondem à norma. Aqueles são entendidos como os bons sujeitos. A norma, ela é tão importante por quê? Porque na verdade ela não vai né, surtir os seus efeitos sozinha. A norma só disciplina, a norma só controla, porque a norma trabalha junto com a vigilância, que a gente discutiu antes, lembra? A gente se perguntava, o que eu preciso para disciplinar? O que eu preciso para controlar? Eu preciso de vigilância, que a gente acabou de discutir, e a gente está discutindo agora que a gente precisa de sanção e de norma. Né? A gente precisa sancionar quem não se encaixa na norma, né? A gente precisa penalizar quem não se encaixa na norma. E essas duas coisas vêm associadas, elas estão juntas. Né? Ambas são instrumentos de controle, o Foucault diz. Né? O normal, ou seja, aquele que se encaixa na norma, que se encaixa no padrão, né? Se estabelece como princípio de coerção no ensino, né? De levar todo mundo a agir. Né? Com a instalação de uma educação standardizada, né? Ou dessa educação que visa um único modelinho. Né? Tal como a vigilância e, junto com ela, a regulamentação é um dos grandes instrumentos de poder. Né? Por quê? A regulamentação é isso, é o que estabelece a norma. E ela se torna um instrumento de poder, ou seja, um instrumento de controle, porque é ela, é a regulamentação, é a norma que vão dizer como que você tem que se comportar. Né? Não precisa eu dizer, não precisa o professor ficar o tempo todo falando. Né? Já é algo que está implícito, já é algo que está entendido ali no funcionamento desse sistema. Né? Tal como a vigilância, então, junto com ela, a regulamentação é um dos grandes instrumentos de poder. A norma tem um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares, assim como a vigilância hierárquica. Lembram? A vigilância hierárquica fazia o quê? Ela dizia quem vai vigiar e quem vai ser vigiado. E a norma aqui está dizendo o quê para a gente? Quem vai ser o vigia, quem pode assumir esse papel de vigia, ou seja, quem vai ter poder dentro do sistema, é quem? É quem está dentro da norma. Né? Porque são os bons que são os vigias. Desde a escola católica lá no século XVII. Né? Então, repara como uma coisa alimenta a outra. Né? Essa coisa da hierarquização, da competição, né? Da busca pela recompensa, do medo da punição, ela vai realimentando esse sistema que diferencia indivíduos e que naturaliza quem pode ser vigiado e quem vai vigiar. Que naturaliza quem terá poder e quem não terá. E as coisas funcionam sem ninguém precisar dizer. Elas vão acontecendo nessa trama assim, muito, muito intrincada, muito eficiente. Tranquilo até aqui? Ó, resumindo. O que a gente estava respondendo mesmo? Desde o começo lá. O que a gente quer saber? Como controlar. A gente está vendo que controlar, na verdade, é disciplinar. Como que a gente disciplina? A gente discutiu que é por meio da vigilância e também por meio da sanção normalizadora. Né? Por quê? O que a gente acabou de ver? Né? Essas duas coisas, né? Sanção e punição, operam junto com a recompensa. E na escola a gente tem isso. Né? Por exemplo, a nota é muito usada, né? ou como punição ou como recompensa. Né? Mas não só. E para recuperação também. Né? Punição ou recompensa.
privação do recreio, às vezes até pequenos castigos físicos, né? Eu lembro do meu tempo de escola, quando a gente estava muito agitado na sala, a professora falava para todo mundo ficar sentado na cadeira e a gente ia cruzar os braços, colocar a cabecinha assim e ficar deitado em cima da mesa. Era um tédio total fazer aquilo, né? Mas não deixa de ser até uma privação física, né? Um castiguinho físico ali, né? Nessa Que é uma... a senhora falou castigo físico. Mas Aquele pessoal tipo um pouco mais intenso de castigo. Castigo físico é outra coisa. Mas Quando também a senhora falou pequeno castigo físico, ele pensa num beliscão. não, às vezes até acontece. Tem professor que não deveria fazer, mas faz. Né? Mas até esses castigos físicos, digamos assim, mais normalizados, né? Não no sentido de norma, né? Mas, esses castigos mais normalizados não deixam de ser castigo físico, né? Porque você está causando uma restrição no corpo. Não né? chega a Você ser uma tá... agressão, mas... mas é uma forma de você conter fisicamente, né? a criança. Mas enfim, né? Existe esse sistema de sanção, né? de recompensa na escola. E como a gente sabe, punição e recompensa geram hierarquias e gera normalização. Na escola a gente vê isso muito claro, né? O aluno que tem mais nota é considerado bom aluno. O aluno que foi recompensado com mais nota é bom aluno. Aquele que perdeu nota porque não se encaixou na norma, né? Ou seja, aquele aluno que não ficou quieto na hora que o professor falava, o que mais? Aquele aluno que não... Essas coisas todas que a gente faz para se adequar à norma, né? Para se adequar ao que é esperado, né? Quem não se adequa à norma é considerado mau aluno. E a gente vai ver que depois também não vai subir na hierarquia, não vai poder vigiar, vai ser sempre vigiado. E as hierarquias e a normalização, como a gente discutiu, são também formas de punição e de recompensa. Então é com essa ideia, né? O sistema é super eficiente, porque uma coisa retroalimenta a outra. Então as coisas nunca acabam, né? Hierarquia nunca acaba, porque se existe punição e recompensa, a hierarquia vai sempre existir. E uma vez que existiu hierarquia, você já criou automaticamente a punição e a recompensa. Ou seja, um sistema perfeito. Enfim, esse sistema de separação, né, dos ajustados e dos desajustados. Na escola a gente vê muito nisso, né? Enquanto os bons alunos vigiam, né, os demais alunos são os vigiados, são os constantemente punidos porque não se adequam à norma. Tranquilo até aqui? Então, a gente já tem a receita. Metade da receita já foi. Se eu quero disciplinar, se eu quero controlar o comportamento dos alunos, eu já sei. Eu tenho que empregar a vigilância hierárquica, que é o que a escola já faz. Eu tenho que empregar a sanção normalizadora, que é o que a escola já faz também. Mas eu também tenho que usar o exame, que é a terceira coisinha que faltou pra gente discutir, e é super rapidinho. O que é essa ideia do exame? Por que o Foucault está discutindo ela aqui? O que ele diz? O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. Então, olha que legal, o exame vai juntar as duas coisas que a gente acabou de falar. Ele vai juntar a vigilância com a sanção normalizadora. Como é que ele vai fazer isso? Porque o exame é um controle normalizante. O exame é a prova, não é isso? Não é um controle normalizante? Ou seja, não é uma forma de você dizer quem se encaixa na norma e quem não se encaixa. Não é uma forma de dizer para todo mundo, para você ir bem no exame, você tem que se encaixar na norma. Então, o exame é um controle normalizante, né? Ele é algo que leva a gente, ele tem esse poder de levar a gente a se encaixar na norma, né? Porque se eu não me encaixar, eu sei que eu vou me lascar. Aí entra a questão da sanção, né? Então, ele é um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Então, viram como a gente juntou uma coisa com a outra? Juntou o poder da vigilância com o poder da sanção normalizante. Né? E eu quero me adequar à norma porque eu não sou nem boba nem nada. Eu sei que se eu não me adequo à norma, eu vou ser sancionada, vou ser punida depois. Então, viram? Vigilância, sanção, tudo junto, atuam dentro do exame. Né? Na escola a gente vê muito isso, né? Que a avaliação acaba se tornando a técnica para punir e para recompensar. Né? Ou seja, essa técnica para normalizar. Se você não quiser ser punido, entre na norma. Então era uma técnica normalizante, né? A nota, a avaliação. Né? E ao mesmo tempo é uma técnica para hierarquizar, né? Portanto, para definir os bons e os maus, para definir quem terá poder disciplinador e quem vai ser apenas disciplinado pelos demais. Ou seja, a avaliação também é uma técnica para vigiar. Não é só uma técnica pegando o título do livro, né?
É uma técnica para vigiar e é uma técnica para punir. Não, até por isso que se discute tanto sobre avaliação, né? Sim, sim. Qual é a melhor forma de avaliar? Não, ela é um instrumento do poder, né? Ela é, aqui pelo modo como a escola usa ela, é ela que tem esse poder disciplinador. É ela que exerce esse controle. Mas ela tá. Pegaram a receita? Anotaram a receita? Agora para a gente fechar, né? Respondendo a pergunta inicial, o que levou a gente até aqui, né? Controlar é o que queremos? A gente quer mesmo esse negócio de controlar? Porque a pergunta, a grandona lá no começo, né? Como controlar uma turma de 40 alunos, né? Mas será que controlar é mesmo o que a gente quer? Se sim, vocês anotaram a receita, né? É desse modo que faz, né? Se bem que daqui a pouco a gente pode até pensar, né? Ó, legal, vamos pensar isso já, né? A escola faz tudo isso que a gente está falando. E eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, né? Como controlar uma turma de 40 alunos, já fez essa pergunta porque sabe que as turmas de 40 alunos lá na escola não estão controladas, elas não estão disciplinadas, elas não estão fazendo, ou seja, esse mecanismo parece que não está mais surtindo efeito, né? E a gente pode até pensar um pouquinho, por que esse mecanismo não surte esse efeito hoje, né? Por exemplo, o exame, que a gente discutiu por último, né? Ele é a ferramenta sancionadora, e ele é normalizadora, e ele é a ferramenta hierarquizante, né? Só que o exame hoje em dia na escola, né? Não sei se vocês estudaram numa escola com esse perfil, né? O exame hoje em dia é aquela coisa assim, que o professor tira a nota, chega no final do ano na gestão escolar, os professores mais reclamam é que a gestora olha o aluno reprovado e fala, não, esse aluno não pode reprovar nessa disciplina. Dá a nota para ele e aprova ele. Então, ninguém faz nada na escola e é aprovado. Ou seja, a gente está invalidando esse poder do exame, esse poder normalizante, esse poder hierarquizante. Por quê? Ele não está funcionando como ferramenta de punição. Para ele ser hierarquizante, para ele ser normalizante, para ele ser controlador, para ele ser disciplinador, ele precisa ser visto como forma de punição. E a escola não está fazendo isso. A escola não está mais deixando, né? A gestão escolar muitas vezes não está mais criando condições para que o professor faça do exame um instrumento de sanção. Então o que acontece? Os alunos não vão mais para a escola, não se disciplinam mais na escola por medo de perder nota, porque isso não é mais um perigo, isso não é mais um medo. Ou seja, essas engrenagens, isso que o Foucault fala pra gente, hoje na escola não funciona mais. Então a gente precisa urgentemente restabelecer o poder do professor, a gente precisa urgentemente fazer com que o professor tenha autonomia e ele possa reprovar os alunos, ele possa voltar a usar o exame como instrumento de punição. É uma alternativa, mas o que a gente quer é controlar, isso que a gente quer é disciplinar. Será que é o que a gente quer mesmo? Vamos discutir. Vamos brincar com o jeito. Oi? Isso reflete também na sociedade, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas entram nos lugares, assim, veem uma câmera e elas não se ficam, às vezes, muito inibidas com a câmera, né? Exatamente. Teve até aquele caso do cara que foi naquela invasão do palácio, sabe? O cara atirou um sofrimento na câmera, então, tipo... Sim, a invasão foi filmada, foi transmitida ao vivo. Sim. Exatamente. Por essa consciência de que há impunidade. Eu não serei punido por isso. Né? Porque eu sei que, por mais que eu esteja sendo vigiado sem ser visto, por mais que a vigilância seja hierárquica, por mais que não tem né? Falta ali na sanção normalizadora uma sanção que funcione. Né? Sim. Perfeito. Ensinou na questão na questão dos presídios, né? Em que medida aquilo ali funciona? Exatamente. Né? Será que porque eles tentam ter controle e aquilo não está dando certo também, aparentemente? Sim, exatamente. As pessoas continuam cometendo crimes. Se o único mecanismo falha, toda a estrutura ruim é mais. E exatamente, lá dentro mesmo, né, você tem aí, a gente pode pensar que é por um outro mecanismo, né, por uma corrupção do sistema de vigilância, por exemplo, ou seja, não tem uma vigilância hierárquica bem estabelecida, né, quem deveria vigiar não está vigiando propriamente, entra, por exemplo, celular, TV, entra tudo dentro do presídio, né, ou seja,
alguma coisa nessa engrenagem não está funcionando, né? Os crimes são cometidos lá dentro mesmo. Ou seja, de fato, não estamos conseguindo chegar no controle hoje em dia enquanto sociedade, né? Os mecanismos de controle que a gente desenvolveu não estão entregando isso que eles prometeram, né? Mas será que na escola é isso que a gente quer? Vamos discutir? Ó. Então, antes da gente responder essa grande questão, né, se controlar é o que queremos, vamos responder algumas questões menores, entre aspas. Se acreditamos que... Será que a gente acredita, né, que educar é fabricar indivíduos? Que é essa a grande ideia, né? Se educar é fabricar, eu fabrico disciplinando, eu fabrico controlando, né? Eu garanto, eu professor garanto o que vai acontecer, eu fabrico aquele sujeito, né? Esses indivíduos não chegam em alguma medida já fabricados, entre aspas, na escola? Além disso, fabricar-se a si mesmo não deveria ser algo feito pelo próprio sujeito, em função dos seus desejos e das suas necessidades? Será que eu, professor, tenho todo esse poder de fabricar ele conforme o meu desejo e a minha necessidade? Eu consigo, de fato, fabricar um outro conforme a minha vontade? Quem aí é professor já sentiu essa frustração alguma vez na vida, né? A gente não é todo poderoso, a gente não faz do aluno o que a gente bem entende, né? Se ele não quiser, no fim das contas eu não fabrico ninguém. Será que o nosso papel é educar para fabricar indivíduos úteis? Né? Será que basta formar para o mercado de trabalho, por exemplo? Formar para ser útil não pode ser formar tendo em mente apenas um futuro ou uma possibilidade de vida? O que é útil para mim? O que é alguém útil na sociedade para mim? Será que é o que fulano, beltrano consideram como alguém útil? Se eu usar o meu parâmetro de útil para educar os outros, será que eu não estou impondo a minha visão? Isso não levaria a uma homogeneização das pessoas, né? Todo mundo a se comportar do mesmo modo, né? Viver do mesmo jeito? Será que é isso que eu quero? Será que a gente acredita que punir e recompensar são formas adequadas de educar? Né? Por quê? Será que é suficiente que os nossos alunos façam o que é certo apenas porque eles vão ser recompensados? Eles não deveriam agir assim, eles não deveriam agir certo, por exemplo, independente do recebimento de recompensas, até porque vocês concordam, né? Dificilmente a gente recebe recompensa o tempo todo na vida, né? A maior parte das coisas na vida a gente faz e a recompensa às vezes nem vem, né? A gente faz o bem pro outro, achando que o outro vai fazer em troca e a gente fica otário lá e não recebeu nada. Os nossos alunos não deveriam agir de forma correta apenas porque isso é bom para os outros, né? Porque se eu ajo de forma correta esperando uma recompensa para mim, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, né? De agir de forma correta simplesmente porque isso é bom para o outro. Eu não ganho nada com isso, isso é bom para o outro. Mas isso é importante para a gente quanto sociedade, né? Porque isso promove o nosso bem-estar social, isso é uma forma de altruísmo, né? Ajudar o outro sem receber nada em troca, tá tudo bem. Será que eu quero desenvolver seres humanos altruístas ou será que eu estou bem com um ser humano individualista, que só faz as coisas pensando em si, o que ele vai ganhar? Então será que a gente quer um sistema que envolve o uso de sanção, o uso de recompensa? Será que é isso mesmo que a gente quer pra gente? A punição tem, de fato, o poder de evitar comportamentos indesejados, né? Por exemplo, isso tem estudo científico mostrando, né? Que o aumento da pena, tipo assim, agora quem roubar não vai mais ter 15 anos, vai ter 50 anos de prisão. O aumento da pena não faz diminuir a incidência de crimes, né? E até os behavioristas afirmam que a punição não educa, porque a punição não ensina os comportamentos desejáveis. Ela só diz o que não é desejável, ela não ensina o que deve ser feito. Se eu já vou ficar 50 anos, eu vou evitar o quê? Oi? Não tem mais muito a perder. Se eu vou ficar 50 anos, eu tenho que evitar que tipo de comportamento? Aquelas penas de 300 anos? Não funciona. As pessoas não são movidas pelo medo da punição, no fim das contas. Acreditamos que a avaliação tem que ser usada como forma de punição ou de gratificação? Será que a gente concorda com essa escola que faz isso? A avaliação não deveria ser usada como ferramenta para coletar informações sobre o desenvolvimento do aluno e orientar a ação pedagógica para entender as necessidades da aprendizagem? Será que não seria melhor fazer isso com a avaliação? Usar ela como instrumento para ter informações e pensar como que a gente pode construir a aprendizagem daquele estudante? A avaliação deveria ser temida, né? Ela não deveria ser usada como instrumento de repressão. Será que esse é o melhor uso que pode ser feito dela? Acreditamos que os indivíduos devem ter o seu valor hierarquizado conforme uma norma? Será que a gente deve todo mundo visar uma norma
e ser classificado como está dentro da norma, não está dentro da norma. Será que é isso que a gente quer enquanto educação? Em uma sociedade que clama pelo reconhecimento das individualidades e dos grupos marginalizados, por exemplo, das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência, faz sentido a gente defender uma educação normalizadora? Essa normalização, essa normatização não seria uma forma de violência? Então, terminando, né, se a gente respondeu não, né, ou se a gente foi mais ou menos no sentido de criticar todas essas coisas, ou boa parte dessas coisas que a gente leu agora, né, parece que podemos dizer que não queremos controlar. Né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que não queremos hierarquizar as pessoas e seu valor, acho que vocês concordam comigo, né? E para a gente controlar, a gente precisa hierarquizar. Sem hierarquia, o Foucault está dizendo, não tem controle. Será que a gente quer hierarquizar? Acho que a gente não concorda com isso. Será que a gente quer vigiar para punir desvios ou premiar comportamentos adequados à norma? A gente estava discutindo, isso aqui é muito ineficiente. Isso aqui hoje, especialmente na escola de hoje, não faz sentido nenhum. Isso não funciona. Será que a gente vai ficar insistindo nisso? Será que o que a gente quer, né? A gente não quer normalizar, né? Ou seja, a gente não quer fazer com que todos se comportem de igual forma, porque a gente entende, inclusive, que para a sociedade é importante que os sujeitos tenham a sua individualidade preservada, né? Até por nossa sobrevivência enquanto espécie. A espécie humana precisa de diversidade. A diversidade existe porque ela é importante para a nossa subsistência enquanto espécie, porque cada um na sua individualidade pode dar uma contribuição específica para a sociedade. E a gente precisa disso. A gente não pode, então, defender uma educação normalizadora. E como a gente viu, disciplinar requer normalização, né? Requer obediência de norma. Acho que a gente também não quer usar a avaliação, que é uma ferramenta pedagógica importante, é uma ferramenta que pode conduzir, né, a ação do professor, que pode orientar a aprendizagem do aluno. Acho que a gente não concorda em usar a avaliação como uma forma de repressão. Então, eu acho que, no fim das contas, o que a gente quer não é controlar. Concorda comigo? Então é isso.